colegas advogados. Esse é o terceiro episódio do podcast Quem Pode Faz. Eu sou Ana Cláudia, eu sou advogada aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e hoje nosso convidado é o advogado Rafael Chaia. Ele é a nossa referência aqui no estado em direito digital. Rafael, eu queria te entregar uma lembrança pelo nosso episódio. Obrigado. Muito obrigado. Vou deixar aqui do lado. Rafael, hoje a gente está falando muito inteligência artificial voltada para o direito, mais especificamente para a advocacia. Como que você vê isso? Bem, nós temos hoje ferramentas que são específicas para o direito e nós temos ferramentas generativas que são mais genéricas, mas que podem ser usadas na atividade jurídica. Vamos citar, por exemplo, a mais famosa do momento, o ChatGPT. Sim. Todo mundo fala de ChatGPT, todo mundo fala que o ChatGPT vai revolucionar, que o ChatGPT vai mudar a forma. Calma, a gente pode ir um pouquinho devagar. Eles falam até que vai substituir o advogado. Não. Ó, tem uma frase de uma amiga minha, doutora Luísa, que eu amo muito usar essa frase. Inteligência artificial não é inteligente nem artificial. Sim. Ela funciona com base em programação e ela tem uma base de dados por trás dela que é usada como referência para o aprendizado de máquina. E o ChatGPT em particular, ele só tem uma base de dados atualizada até 2021. Nossa. Então você, dos últimos 2 anos, não vai ter nada. Não adianta você perguntar para ele, por exemplo, questões relacionadas a leis como a 14.478, que é o marco legal dos criptoativos. Ele não vai saber te responder nada. Porque ele não tem isso na base de dados dele. E ele não faz a consulta à internet, né? Não, ele não está conectado à internet. Esse é outro ponto. Tem umas gambiarras que o pessoal faz para conectar a inteligência artificial ao Bing, mas que só estão disponíveis nos Estados Unidos e mesmo assim os resultados ainda não são muito bons. Onde é que eu quero chegar com isso? ChatGPT não é para ser usado como Google. ChatGPT não é para ser usado como uma ferramenta de pesquisa. Ele é uma ferramenta de produção. Ele te dá respostas. Só que você tem que fazer a pergunta. Esse é o ponto que eu quero chegar. A resposta só vai ter qualidade se você souber construir a pergunta. E você tem que ter conhecimento jurídico para poder trazer o prompt, que é o comando, que vai te dar a resposta certa. Então o ChatGPT ele pode te auxiliar na advocacia? Pode. Como que ele auxilia? Ele vai Qual é a melhor forma de usar? Ele vai te auxiliar com coisas básicas, coisas mais simples, como por exemplo, te dar a base para um ofício, a base de um texto de uma notificação. Mas não adianta você usar o ChatGPT, por exemplo, para falar assim, eu quero uma jurisprudência sobre licitação municipal. Não, ele não vai te dar uma jurisprudência, porque, como você disse, ele não está conectado à internet. Ele não conecta. Ele vai construir uma jurisprudência. Ele vai inventar. Vai inventar. E aí você vai passar vergonha. Vai. Tem um caso agora que ficou bem famoso, de um advogado nos Estados Unidos que foi usar o ChatGPT para juntar jurisprudência, criou 10 precedentes que não existiam. O cara acabou multado em R$24 mil. Na fé. Então, exato. Olha a situação. Então, a gente tem que saber usar as ferramentas que a gente tem. Como é que eu usaria um ChatGPT hoje? Eu usaria um ChatGPT para fazer, de repente, uma carta visita, uma carta convite. Eu usaria o ChatGPT, de repente, para me ajudar a planejar a semana. Eu pediria, olha, eu tenho alguns compromissos essa semana, e eu tenho disponíveis os horários da tarde. Me ajude a organizar a minha rotina. E ele vai te dar uma organização de rotina. Ele pode fazer um trabalho, por exemplo, de secretariado. Sim. Para você. Outra inteligência artificial interessante que pode ser usada em favor de advogados, mas também para questões mais básicas, o Chat PDF. O que é o Chat PDF? É uma plataforma na qual você sobe um arquivo em PDF e você pode conversar com a plataforma sobre o PDF. Então você recebe lá um documento de 600 páginas. Ele te resume? Você pode conversar com ele sobre o que fala esse documento. É um contrato, por exemplo? Há alguma cláusula penal? Quem é o contratante? Quem é o contratado? Quais são os termos desse contrato? Ele vai fazer a análise para você. Ou seja, você ganha tempo. Só que para ele fazer análise, você tem que saber analisar, né? Exatamente. Por isso que a gente fala, a inteligência artificial ela não é inteligente e nem artificial. Ela funciona de acordo com as informações programadas. Quando a gente fala de inteligência artificial jurídica, aí a gente está falando de engenharia jurídica. A gente já está falando de um outro campo que vai um pouco além da inteligência artificial, que entra realmente no campo da programação. Estou falando, por exemplo, de jurimetria,
que é o uso de dados estatísticos na advocacia. Nós temos, poxa, a professora Leilane Mendes, da Fundação Getúlio Vargas, que é daqui de Campo Grande. Sim. Ela trabalha hoje com engenharia jurídica e ela já mostrou para mim, por exemplo, algoritmos de previsão jurídica. O que esse algoritmo faz? Você pega todo o histórico de sentenças de um juiz, por exemplo, programa nesse algoritmo e aí você pode verificar as tendências de decisão desse juiz de acordo com o tipo de argumento que você apresenta. É o famoso como pensa o juiz. Exato, quer dizer, você já não tem que ficar jogando com a sorte. Ah, eu vou no se colar, colou. Não, peraí. Eu quero entrar com uma contestação. E nessa contestação eu quero usar esse argumento. Quais são as chances dessa minha contestação ser bem recebida por esse juiz? O algoritmo preditivo ele me dá uma porcentagem. Olha, esse juiz aceitou esse tipo de argumento nesse tipo de contestação somente em 23% dos casos. Então existe essa possibilidade hoje de você automatizar algumas funções mais básicas. Então assim, o pessoal costuma brincar muito, né? Do tipo assim, a inteligência artificial vai acabar com o estagiário, vai acabar com o analista. Não vai. É aquilo que a gente costuma brincar de uma outra forma. A gente diz assim, não é que você vai ser substituído pela inteligência artificial, você vai ser substituído por alguém que sabe usar a inteligência artificial. Essas ferramentas elas vêm para somar. E aí o pessoal fica assim preocupado, achando que vou perder o emprego. Duas coisas que eu já preciso falar. Primeiro ponto. Inteligência artificial vem para somar, não vai substituir profissionais, você no máximo vai trocar a sua função dentro da empresa. Ou otimizar a função, né? Com certeza. Muito. Mas talvez o ponto mais importante. Para o direito, como nós somos uma ciência social aplicada, é muito mais difícil o uso da inteligência artificial para automatizar tarefas do que em outras profissões. Sim. Porque muda muito. Como a gente falou, ela se baseia numa base de dados. Eu tenho uma base de dados consolidada. Show. Amanhã o STF muda um posicionamento, muda uma jurisprudência, muda um pensamento. Imagina a inteligência artificial lidando com isso. Já foi, aquela base de dados está obsoleta. Já era, já perdeu. Acaba. Fora que a gente tem a peculiaridade do caso, que eu acho que uma inteligência artificial não vai ter essa... Não tem essa sensibilidade, não tem como ter. Qual é a melhor resposta? Sim ou não? Depende. É o clássico. É um direito, é uma ciência social aplicada. Então você tem N variáveis que muitas vezes a inteligência artificial não é capaz de cobrir. Eu enxergo a inteligência artificial no direito hoje para auxiliar nas tarefas mecânicas. Para auxiliar na hora de fazer, por exemplo, uma análise de contrato, uma análise de documento. Para fazer, por exemplo, um ofício. Para fazer, por exemplo, a base de algo sobre o qual eu vou trabalhar. Agora, para substituir o meu trabalho, de forma nenhuma. E o que você acha desse pessoal que tá falando muito sobre o ChatGPT? Estou falando do ChatGPT, que é a ferramenta mais conhecida, né? O que é mais popular, todo mundo sabe que é. Mas que ele vai peticionar por você. Olha, pode acontecer? Pode, mas não é para agora. E não é para os próximos 2 anos, nem 3 anos, nem 4 anos. Ele pode peticionar para você? Pode, mas você vai ter que fazer a revisão manual, não tem jeito, porque o ChatGPT, de novo, ele não está conectado na internet, ele não tem uma base de dados completamente atualizada, e mesmo assim, para que o ChatGPT possa peticionar para você, você vai precisar ensinar para o ChatGPT as informações do processo. Você vai ter que alimentá-lo com as informações. Eu vou dar um exemplo super bobo. Eu sou professor, a gente passou agora pela semana de provas, e eu resolvi fazer uma experiência. Vou elaborar algumas questões de prova usando o ChatGPT. E aí eu sentei no ChatGPT e falei assim, olha, elabore para mim uma questão de... Coloquei esse comando. Elabore para mim uma questão de múltipla escolha com 4 alternativas, sendo somente uma correta, com um enunciado que trate de um caso prático, nível médio de dificuldade, e que tenha como tema o crime de gravação não autorizada de cena de nudez do artigo 216b do Código Penal Brasileiro. Ponto. E o que saiu? Saiu uma questão de múltipla escolha com caso prático, 4 alternativas, uma alternativa correta, de assédio sexual, 216A. E ele colocou o crime de assédio sexual como se fosse o 216b. Ele errou o artigo. Se eu pedir para o ChatGPT hoje, escreva para mim, ipsis literis, o artigo 121 do Código Penal.
matar alguém, é muito provável que ele vai errar a redação. Porque ele é uma ferramenta de criação, ele é uma ferramenta generativa, ele não é uma ferramenta de pesquisa. E aí o que aconteceu? Eu olhei aquela questão errada, eu tive que colocar para o ChatGPT. Você errou o crime. O artigo 216A fala do crime de assédio sexual e tive que explicar para ele o que era assédio sexual. O 216B é gravação de cena de nudez sem autorização e tive que explicar o que era o crime. Aí ele respondeu, de fato, errei, desculpe, vou refazer a questão. Refez. Tinha erro no gabarito. Aí eu tive que corrigir o gabarito. Aí ele, então vou refazer a questão. Refez a questão. Eu falei, tudo bem, mas agora você deu a resposta na pergunta. Eu preciso que você refaça a pergunta sem dar a resposta na pergunta. Porque ele colocou assim, qual é o crime de gravação não autorizada de cena de nudez? Letra A, gravação não autorizada de cena de nudez. Então assim, deu muito mais trabalho elaborar a questão usando o ChatGPT do que se eu tivesse elaborado por conta. E aí é aquilo que a gente costuma alertar. As inteligências artificiais, ela é muito fast food. Ela faz tudo muito rápido. E muito superficial. E muito superficial, sem propriedade. É aquela coisa sem alma. Então, assim, é aquela coisa generalista. Só que ao mesmo tempo que você tem o fast food, você ainda tem o gourmet, que é o mais caro, que é a advocacia artesanal. É o advogado que debruça, que lê, que estuda, que desenvolve a tese. Por isso que a gente fala, a inteligência artificial ela tem que vir como uma ferramenta de apoio para somar ao conhecimento que o advogado tem. Porque se o advogado não tiver o conhecimento para fazer o supervisionamento necessário, ele vai lá e coloca, faz uma petição para mim, vai montar a petição, ele vai copiar, colar no Word e falar, tá ótimo. E não tá ótimo. E qual que é a implicação ética da inteligência artificial? Aí nós já estamos entrando numa discussão extremamente espinhosa, a ética na inteligência artificial. A ética, porque todo mundo quer usar a inteligência artificial, que é algo novo, que a maioria, você estuda o direito digital, mas grande parte dos advogados está se vendo numa enxurrada de informação, está recebendo informação sendo bombardeado por tudo quanto é lado, e aí? Qual a ética disso? É muito mais delicado do que a gente imagina. Quando a gente fala de ética na inteligência artificial, não implica só a ética no uso, mas também a ética na programação. E aí entra o chamado enviesamento dos algoritmos. O algoritmo dar uma resposta discriminatória. Porque nós falamos, a inteligência artificial ela não é inteligente e nem artificial. Ela responde a programações. Sim. E se ela for programada de forma enviesada? Ou se os dados que ela obtém são enviesados. Aí nós entramos num problema chamado discriminação algorítmica. Teve um caso que ficou muito famoso nos Estados Unidos para o uso de um juiz robô para julgar casos. O juiz, pessoa física, julgava se era culpado ou inocente, e aí ele colocava num algoritmo, numa inteligência artificial, para fazer a dosagem de pena. Porque os critérios são objetivos, analise os critérios, faça a dosagem da pena, sucesso. Mais ou menos. Ele começou a perceber que quando o réu era negro, a pena era maior do que quando o réu era branco, mesmo quando o caso era idêntico. Ele começou a estranhar aquilo. Só que o que aconteceu? O algoritmo estava alimentado com um conjunto de sentenças entre as décadas de 50 e 70, numa época em que a segregação racial americana era uma realidade. Então, o algoritmo estava reproduzindo nas sentenças a discriminação das décadas de 50, 60 e 70. Então vamos fazer o seguinte, tira aqui do algoritmo o elemento etnia e vamos ver se muda alguma coisa. Não mudou. E por quê? Vamos fazer um mapeamento. Ele estava fazendo pré-julgamento, ele estava fazendo discriminação por geolocalização. Moradores dos bairros tal, tal e tal são geralmente pessoas negras, então vão ter penas maiores. Se você mora no bairro tal, 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 geralmente são pessoas brancas, então você vai ter uma pena menor. Só quando foi feito o supervisionamento, o ajuste fino da inteligência artificial, é que ela passou a fazer as sentenças de forma mais isonômica, mais idêntica, assim, para todos os casos parecidos, pelo menos. Sim. Então aí vem a importância da gente tratar o chamado supervisionamento da inteligência artificial. Porque é como uma criança, ela está aprendendo. Quanto mais dados você coloca e quanto mais ajustes você faz, melhor você vai conseguir ter um resultado mais assertivo. Mas se você não faz esse ajuste, se você simplesmente
confia no resultado que a inteligência artificial te apresenta, você pode estar dando vazão a essa discriminação algorítmica. E aí você vai ter um tratamento diferente. É o que acontece, por exemplo, quando você tem um algoritmo de um banco que te nega um determinado empréstimo só porque você mora num bairro em que a maioria das pessoas que moram naquele bairro tem um score baixo. Você mora naquele bairro, automaticamente eles já vão te barrar o empréstimo. Isso é uma discriminação algorítmica. Aí vem leis, como a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, 14.708, que determina como sendo obrigatória a revisão manual de todas as decisões automatizadas, como uma forma de você supervisionar essa discriminação. E como que hoje o nosso judiciário tem visto a inteligência artificial, até utilizado dela? O STF hoje trabalha com 2 inteligências artificiais, uma só para mexer com questões relacionadas a descumprimento de preceitos de garantia fundamental, se não me falha a memória, uma outra para fazer uma seleçãozinha de tipos de ação que vão entrar ou não. É a Rafa e a outra eu não estou lembrando o nome agora, mas são 2 inteligências artificiais hoje no Supremo, já há algum bom tempo. Alguns tribunais também têm utilizado inteligências artificiais, alguns têm usado já algoritmos de jurimetria, mas sempre no sentido de trazer um pouco mais de celeridade, mexendo com aquelas atividades que são mais manuais mesmo. Padrão, né? Exato, aquela coisa que é mais braçal. Aqui no nosso tribunal, se eu não me engano, são 2 robôs. Sim. Aqui, se eu não me engano, são 2. Eu vi alguma coisa sobre Minas, assim, dias atrás. Eu acho que Minas fez também, instalou agora recentemente. Mas todas elas têm em comum o mesmo objetivo, tentar automatizar coisas que você teria que fazer manualmente e que consumiriam tempo e recurso de coisas mais importantes. Para liberar o servidor. Exato. Ao invés do servidor, por exemplo, ficar analisando o requisito de ação para ver se aquela ação pode ser recebida ou não, você já tem um algoritmo que já vai fazer tudo isso automaticamente. Já vai fazer isso. Exato. E aí, nas hipóteses de eventualmente barrar alguém que tinha o direito, faz a revisão manual e deixa entrar e tá tudo certo. Mas o judiciário já tem abraçado bastante a tecnologia. Já, bastante. E quanto à segurança de dados com a inteligência artificial? O que a gente tem que se preocupar? Outra questão extremamente interessante. A ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, publicou essa semana um parecer com relação ao projeto do Marco Legal da Inteligência Artificial. Ela trouxe para si um pouco o protagonismo da discussão. Isso, por um lado, é interessante, mas, por outro lado, pode também querer engessar um pouco a questão. Por quê? Onde que está o paradoxo aqui? A proteção de dados ela é importante. A gente tem que garantir a proteção de dados, até porque os nossos dados agora figuram, inclusive, como um direito de garantia fundamental na Constituição. E eles têm valor comercial. Artigo 15, inciso 79, valor comercial, economia. É uma economia toda que gira em torno dos dados. É o que a professora Shoshana Zuboff, de Harvard, descreveu como a era do capitalismo de vigilância. Os nossos dados hoje são o combustível dessa nova economia. Isso é um fato. Mas, por outro lado, não existe inteligência artificial sem tratamento de dados. E uma inteligência artificial ela se torna mais assertiva e mais eficiente quanto mais dados ela coletar. Sim. Então eu preciso equalizar a questão da proteção de dados e do desenvolvimento da inteligência artificial para que haja uma harmonia entre os 2 preceitos. Porque se eu focar só na proteção de dados, eu vou engessar o desenvolvimento da IA. Mas se eu quiser entrar com força no desenvolvimento de IA, eu posso acabar fazendo uma coleta não autorizada de dados dos usuários. Então, assim, existe a preocupação. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados hoje ela está trabalhando fortemente nas discussões do Marco Legal da Inteligência Artificial, mas o grande desafio é você conseguir harmonizar esses 2 pontos. Eu tenho que garantir a titularidade da proteção dos dados do usuário, mas ao mesmo tempo eu não posso engessar o desenvolvimento da inteligência artificial, que depende de dados para funcionar. Para funcionar, ela tem que ser ensinada, né? É igual um carro sem gasolina. Você não vai fazer nada com esse carro. E quais as competências que nós, advogados, vamos ter que desenvolver para aprender a usar não só a inteligência artificial, mas todo esse mundo digital do direito agora? Isso é excelente, porque a gente muitas vezes foca nas chamadas hard skills. A gente sempre quer fazer um curso de especialização, a gente quer fazer um mestrado, a gente quer fazer um doutorado, a gente quer fazer uma capacitação. E às vezes a gente esquece o básico, que são as soft skills. A gente tem que aprender hoje a compreender como essas ferramentas atuam no mercado e como eu posso utilizá-las a meu favor dentro do meu escritório. Para uma economia de tempo, para uma coisa mais assertiva, sabe?
para eu poder ter uma análise mais direta de um documento que muitas vezes eu levaria horas para ler e que de repente em poucos minutos eu consigo extrair a informação que eu quero. O advogado ele tem que estar aberto a pelo menos experimentar essas novas plataformas. Sim. E se ele não puder fazê-lo, então estar pronto para enxergar no mercado os profissionais que possam fazer junto com ele. O direito hoje ele já não vai mais sobreviver fechado em si mesmo. Hoje, mais do que nunca, o direito está se demonstrando ser uma área extremamente transversal, que precisa se comunicar especialmente com as áreas de informação e ciência de dados. Sim. A gente tem que ter hoje um cientista de dados do nosso lado. A gente tem que ter hoje um cara da tecnologia e informação do nosso lado. Que consiga, por exemplo, eu sou um escritório que mexe com contratos. Mas agora eu tenho no mercado tokens não fungíveis. Eu tenho a chamada tokenização de quaisquer ativos, físicos ou virtuais. E nesses tokens eu posso programar um smart contract, um contrato inteligente pela rede da blockchain. Eu, como advogado, tenho que ter o cara da tecnologia e informação do meu lado. Para quê? Para dar para ele a informação jurídica que ele vai programar dentro desse token. Porque o smart contract ele não é redigido, ele é programado. Então eu tenho que ter esse cara aqui para falar o seguinte, olha, eu quero que você programe uma cláusula, por exemplo, de devolução de valores. Ou uma cláusula, por exemplo, uma multa penal caso o sujeito faça uma transferência não autorizada, para que dessa transferência o valor seja desviado para mim. E ao mesmo tempo que o advogado tem que saber conversar com o cara da tecnologia... O cara da tecnologia tem que entender o que o advogado está falando. Por isso que não dá para trabalhar sozinho mais. É exatamente o ponto. Agora essa parte multidisciplinar do direito ficou muito mais clara, né? Com certeza. Mais necessária. Porque com a tokenização, com a blockchain e com a própria Web3, que é a tendência que a gente vê adiante, a tendência é eliminar intermediários. Você já não vai mais ter os intermediários. E aí você como advogado, como você vai entrar num mercado que não precisa de intermediários? Imagina você poder, por exemplo, vender um imóvel sem a necessidade de um cartório de registro de imóveis. Tokenizando. Tá aí, ó. A Lei 14.478 entrou em vigor, já saiu o decreto que regulamenta e o Conselho de Valores Mobiliários do CVM já falou. É possível tokenização mobiliária. Hoje já não precisa mais de cartório para você transferir um veículo, né? Exatamente. Hoje você vai poder tokenizar, hoje em tese você pode tokenizar qualquer coisa. A Argentina está testando, por exemplo, passagens de avião que você pode transferir para terceiros por meio de um NFT. Hoje aqui no Brasil hoje não é possível. Exato, sem precisar falar com a operadora, sem precisar falar com a empresa aérea. Então você eliminando intermediários, você só consegue fazer isso por meio do smart contract. E aí, onde é que entra o advogado nisso? Ele tem que saber conversar com o cara da tecnologia e informação para programar esse smart contract dentro do token e dessa forma garantir o interesse do titular dentro da rede da blockchain. É uma nova realidade, um novo mercado que está surgindo hoje diante da gente e que se a gente não aproveita, a gente vai ficar para trás. Vai ficar. E o que você vê como tendência na advocacia nesse mundo digital? Tendência na advocacia, olha... A LGPD já está com força, eu acho que está um bom momento para quem quer trabalhar com proteção de dados, porque as sanções começaram a ser aplicadas agora recentemente, acabamos de ver o registro da primeira multa aplicada pela NPD de R$ 14.400, então agora as multas vão vir com força, e acho que menos de 40% das empresas hoje no Brasil estão adequadas à LGPD. Menos. Tem muita gente que não está adequada. O número era algo em torno de 60%, 70%. Hoje uma realidade que a gente vê que não está adequada à LGPD é a própria contratação de empréstimo. Que a gente veio conversando antes de iniciar a gravação, que eles fazem a venda, eles localizam dados do cliente sem o cliente ter autorizado, sem o cliente nunca ter entrado em contato com eles. Não, é um absurdo atrás do outro. Então, proteção de dados é uma área interessante. Eu creio que na área de tokenização vai crescer bastante nos próximos anos. Então, especialistas em blockchain e criptoativos vão ter bastante espaço no mercado. Inteligência artificial com certeza vai trazer grandes desafios para quem mexe com propriedade intelectual, para quem mexe, por exemplo, hoje com produção.
A inteligência artificial vai entrar com força. E crimes informáticos, que é sempre um favorito da galera. Todo dia tem um golpe novo, todo dia tem uma fraude nova. E a gente tem que começar a buscar soluções que atendam aos interesses dos nossos clientes. O direito digital ele é multidisciplinar. Você gosta de direito civil? Tem um pezinho no digital para você. Você gosta de penal? Tem espaço para você. Você gosta de sucessões? Tem espaço para você também. Todas as áreas do direito vão convergir para o digital. Então o digital, na verdade, ele não vai só trazer tendências. Eu tenho a impressão de que ele também pode ditar tendências em muito pouco tempo. Ditar tendência. E qual conselho que você daria para o advogado que ele quer trabalhar com a inteligência artificial? Olha, melhor conselho é o seguinte: não caia em promessas de ferramentas fáceis que muitas vezes o pessoal quer te oferecer na internet, etc. Pé no chão. Não tem milagre, né? Não tem milagre. Pé no chão, pé no barro. Use a ferramenta. Experimente a ferramenta. Veja se ela atende à sua necessidade. São milhares de ferramentas no mercado hoje. Eu, particularmente, já testei mais de 200 ferramentas de inteligência artificial. E no meu dia a dia, eu uso menos de 5. Porque tem muitas ferramentas que você olha e fala: ah, é legal, mas para mim não é interessante. É legal, mas eu vou usar isso como? É legal, mas onde eu vou usar? Depende da sua área. Nós temos hoje ferramentas de inteligência artificial que têm potencial imenso na área jurídica, se você tiver uma aplicação dentro do seu campo. Inteligência artificial, por exemplo, voltado para algoritmos de visão computacional, por exemplo, para reconhecimento facial. Algoritmos, por exemplo, voltados para análise documental. Algoritmos preditivos. Tudo isso serve para você no seu dia a dia. Mas a melhor opção que eu posso oferecer para qualquer profissional do direito: experimente a ferramenta em primeira mão. Leia sobre ela, pesquise sobre ela, mas use a ferramenta, experimente a ferramenta. Muitas têm uma interface de uso extremamente simplificada. São fáceis de usar. Não são bicho de 7 cabeças, não exigem conhecimento avançado em informática. Qualquer pessoa usa. Usem a ferramenta e escolham aquilo que vocês acham que pode ser útil para você ou não. Mas sempre lembrando que não tem milagre. Não. Lembra aquilo que a gente falou. A inteligência artificial é uma ferramenta que vai te ajudar. É como um martelo. Você pode usar o martelo para pregar um prego, você pode usar o martelo para arrebentar uma vidraça. Tudo depende do uso da ferramenta. A inteligência artificial é uma ferramenta. Ela vai ser produtiva dependendo da forma como você a utiliza. Nenhuma faz milagre. Então, Rafael, agora caminhando já para o nosso final, você lembra de alguma história que tenha acontecido com você envolvendo essas tecnologias? Bem, uma eu já contei para vocês, que foi essa de tentar elaborar a questão de prova usando o ChatGPT, que foi frustrado. Nossa, frustrante, serviu para dar trabalho, mas aprendi bastante também. Foi bom, nada se perde. Mas duas inteligências artificiais que eu gosto de usar bastante, que também já me deram bastante trabalho. Uma se chama Tommy, que é para elaboração de apresentações, e a outra se chama ChatPDF, que eu já comentei sobre ela, para análise de documentos. A gente gosta de usar essas ferramentas para ganhar tempo, só que o bichinho ali da paranoia sempre acaba falando mais alto e a gente fala: não, vamos olhar mesmo assim para ver se está tudo certo, né? E a gente sempre encontra alguma coisa errada. E teve uma vez eu quase deixei passar. Eu usei o ChatPDF para fazer uma análise de um contrato de aluguel. Uhum. E eu não sei por que cargas d'água. Ele trocou o locador com o locatário. E na época era uma ação, que a gente tinha que fazer uma ação de despejo, a intenção era fazer a notificação. E a notificação estava pronta. Só que a notificação foi elaborada, foi gerada a notificação com os dados do locatário. Não do locador, eu ia notificar o dono. Meu Deus. Aí pensa que bonito que ia ficar pra mim, o sujeito me contrata pra fazer o despejo do inquilino e eu notifico ele pra mandar ele sair da casa, o dono da casa. Não dá, né? Não dá. Não dá. Então assim, a hora que eu olhei, eu falei assim, mas tem alguma coisa estranha nessa notificação aqui.
Aí eu olhei, assim, os dados, eu falei, deixa eu revisar um troço aqui. E o negócio é tão absurdo que na hora a gente nem percebe. Sim, às vezes você tá na correria, se você tá na correria, você fala, tá pronto, vou mandar, você manda errado. Mas eu achei muito engraçado, até peguei, levei para os alunos depois, mostrei, a gente deu risada. E a outra foi uma vez com o Tommy. O Tommy é uma ferramenta, Tommy.app, para quem quiser conhecer. Ele é uma ferramenta que gera apresentações. Uhum. E ele busca conteúdo, né? Ele está conectado à internet. Ah, legal. Tanto que ele busca os conteúdos e no final ele inclusive te dá as referências. Importante. Importante, né? Ok. Só que a gente tinha que fazer uma apresentação na época, era pro mestrado, eu estou terminando meu segundo mestrado agora, e a gente tinha que fazer uma apresentação exatamente sobre algoritmos discriminatórios. Uhum. E eu fui falar sobre discriminação algorítmica, coloquei lá, fale sobre discriminação algorítmica. Ao invés dele fazer uma apresentação explicando como os algoritmos poderiam discriminar as pessoas, ele começou a gerar um texto de como as pessoas estavam discriminando a inteligência artificial. Puxou pro lado dele. Puxou pro lado dele. Eu falei, olha, tá divulgando em causa própria, mas isso eu saquei na hora. Eu achei engraçado pra caramba, deixei guardado lá pra lembrança, né? Mas eu falei assim, gente, por isso que a gente fala, a inteligência artificial não é tão inteligente assim não, gente. Então calma, ela tá aprendendo ainda. Daqui a um ano, ela vai estar melhor do que hoje. Sim. Quanto mais a gente usa, melhor ela fica. Mas esses foram 2 episódios que eu tive no finalzinho do ano passado, que eu achei muita graça, eu guardei e trago comigo. No mínimo divertidos, eu trago comigo até hoje. Mas para ensinar pra gente que não dá pra confiar 100%. Você pode usar, mas você tem que saber usar. Esse é o ponto mais importante. Com certeza. Rafael, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Obrigado por esclarecer a gente para esse mundo do direito digital que tá tão em ascensão e tá deixando a gente perdido. A gente até pode ficar perdido, mas a gente acha o caminho rapidinho. Acha. Se eu pudesse falar pro pessoal uma palavrinha, eu diria o seguinte. Não temam, mas não fiquem parados no tempo. Sim. As mudanças vêm e vocês têm que estar prontos a elas. Isso é uma mudança inevitável, não tem jeito. É muito importante isso aí. Obrigada, Rafael.